Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2018 e o Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Julgamento do ex-presidente Lula. Manifestantes fazem ato na Praça Costa Pereira. Secretaria de Estado da Saúde recomenda vacinas tríplice viral para quem vai viajar para o exterior. Família capixaba aposta em tratamento no futuro com células-tronco para a cura do diabetes em menina de 9 anos. E no estúdio, uma endocrinologista tira todas as dúvidas sobre os avanços no tratamento da doença. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Bom, o principal fato desta quarta-feira, sem dúvida, foi o julgamento em segunda instância da condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O repórter Rodrigo Schroeder tem as informações pra gente. Adriana, por 3-0, os desembargadores mantiveram a condenação do ex-presidente Lula. Vamos ver como foi o julgamento nesta quarta-feira. A quarta-feira aqui em Vitória começou com vigília na Praça Costa Pereira. Participaram simpatizantes do ex-presidente Lula e sindicalistas. A expectativa é que o julgamento seja feito em cima do que está no processo. Hoje não existe prova para condenação do Lula. Então a gente acredita na justiça e que se ela for feita sem for um julgamento político, em cima do que está no processo, não existe provas hoje para incriminar o Lula. Eu espero que as autoridades, esses juízes, esses promotores, tenham consciência do que está fazendo. Porque nós temos a certeza que o nosso ex-presidente, ele é inocente, né? E não tem prova, não há prova contra ele. Já em Porto Alegre, o julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula começou dentro do horário previsto. Primeiro, falaram os advogados da defesa e da acusação. Já passava da 1 da tarde, quando o relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, anunciou o voto. Ele manteve a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aumentou a pena para 12 anos. Por volta das 2 da tarde, o julgamento teve uma pausa para o almoço. Às 3, recomeçou. A expectativa, então, era pelos votos dos outros 2 desembargadores, Leandro Paulsen e Vitor Laus. Estava nas mãos deles o futuro político de Lula. Já passavam das 4h30 da tarde, quando o desembargador Leandro Paulsen também declarou o voto contra o ex-presidente. Só então começou a fala do último desembargador, que definiria o futuro político de Lula. Adriana, com esse placar, mesmo com apelações, o resultado do julgamento não poderá ser alterado. Pois é, no Link Edição Nacional você vai entender o que significa aí essa condenação do Lula em segunda instância e como fica o futuro político do ex-presidente. É logo depois do nosso Link Espírito Santo. Bom, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo está recomendando a vacina tríplice viral para os capixabas que estão com viagem marcada para o exterior. A preocupação é principalmente com o sarampo. Quem procura esta agência de viagens na Grande Vitória é orientado pela agente a tomar a vacina da febre amarela. Alguns países passaram a ser obrigatórios, tais como Bolívia, Venezuela, Equador, África do Sul, Panamá, entre outros. Então esse é o procedimento que a gente indica para os nossos passageiros, para não ter problema. Acontece também de alguns países que eles estão apenas de passagem. Por exemplo, voos com conexão. Tem países que, mesmo você não ficando neste país, só passando para troca de voos, também é exigido esse certificado internacional de vacinação de febre amarela. Além da vacina contra a febre amarela, que é obrigatória, a Secretaria Estadual de Saúde está recomendando que as agências de viagens orientem seus clientes a também tomarem a vacina tríplice viral, que protege contra a cachumba, o sarampo e também a rubéola. De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, a orientação é para garantir que casos, principalmente de sarampo, não aconteçam no Brasil. No ano passado, nós tivemos um surto de sarampo na Europa e também na Venezuela, aqui na América do Sul. Então é muito importante que as pessoas que vão viajar pesquisem o que está acontecendo no local de destino para verificar se tem alguma indicação de vacina, né, para ela estar protegida. De acordo com a coordenadora, crianças de 12 meses a adultos menores de 30 anos precisam tomar 2 doses da vacina. Já os maiores de 30 até os 49 anos só precisam de 1 dose. Mesmo assim, a vacina tem restrições.
Gestantes não devem tomar vacina, né? E é importante, se alguma mulher em idade fértil for tomar vacina, que ela espere 30 dias para engravidar. A princípio, pessoas que têm problemas com a imunidade, né, grave, também não devem ser vacinadas. E se a pessoa tiver alergia a algum componente da vacina. A orientação para quem vai viajar é atualizar a carteira de vacinação. A pessoa tem que pegar o seu cartão de vacina, levar numa unidade de saúde para o vacinador olhar o seu histórico de vacinação e, se for indicada a vacina porque o seu cartão está desatualizado, no momento ele vai ser então atualizado de acordo com a faixa etária daquele indivíduo. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta quarta-feira para a gente. Oi, Carol, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Um acidente envolvendo um caminhão que transportava produto perigoso interditou totalmente a BR-262 na manhã desta quarta-feira. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, a interdição aconteceu no quilômetro 66, em Marechal Floriano, após o veículo tombar. Por volta das 8h40 da manhã, a PRF informou que a rodovia foi parcialmente liberada e começou a funcionar no sistema de pare e siga. O trânsito foi liberado apenas ao meio-dia. E quem passou pela Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, hoje pela manhã, se assustou ao ver um cerco policial ao redor de uma farmácia. O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar foi acionado para verificar uma suspeita de material explosivo. Segundo a PM, um funcionário da farmácia acionou a polícia, que foi até o local. Os policiais constataram que o material se tratava de um simulacro de explosivos e não oferecia riscos. Um susto e tanto para quem viu a cena. Bom, e policiais militares prenderam 4 indivíduos e com eles 30 pedras de crack, 49 buchas de maconha, uma munição calibre 357 e R$ 98 em espécie no bairro Sotelândia, em Cariacica. A ação aconteceu hoje pela manhã através de uma denúncia anônima feita pelo 181. Os militares foram até o local indicado e para averiguar a denúncia de tráfico de entorpecentes na região e avistaram 4 suspeitos abaixados ao lado de uma tubulação. Todos foram abordados e no local foi apreendido material ilícito. Os indivíduos foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Bom, e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou o pedido feito pela defesa do policial civil Hilário Frasson para que ele retornasse para a carceragem da Polícia Civil em Novo México, em Vila Velha. Atualmente, o policial civil acusado de mandar matar a médica Milena Gotardi está preso na penitenciária de Segurança Média em Viana. De acordo com Adalto Dias Tristão, desembargador e relator do processo, Hilário Frasson é policial civil e trabalhou na Superintendência da Polícia Civil do Estado antes de ser acusado por esse crime. Uma situação que, aliada ao fato da deficiência na segurança da unidade onde estava detido, pode revelar que talvez lá não fosse o local mais indicado para sua custódia. Adriana? Obrigada, Carol. Bom, a seguir você vai conhecer a história de uma família capixaba que aposta em um tratamento com células-tronco para curar uma menina de 9 anos do diabetes. A gente volta já. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Uma família capixaba aposta em um tratamento com células-tronco para curar a diabetes de uma menininha de apenas 9 anos. A esperança para que a Nicole possa ter uma vida longe das injeções de insulina veio com uma nova gravidez da mãe. A Nicole tem 9 anos. Ela segura nos braços o irmão caçula, o Anthony, que nasceu há poucos dias. A felicidade da mais velha é visível. Teve um dia que eu estava voltando para casa e eu pedi para minha mãe um irmãozinho de Natal. Ela disse que não queria ter. Aí ela disse que me dava uma boneca super cara, mas ela não ia me dar um irmãozinho. E quando você ficou sabendo que você ia ter um irmão, o que você fez? Eu fiquei feliz. A chegada do Anthony não foi planejada, mas o Anthony
veio com uma missão muito especial. É que a Nicole tem diabetes do tipo 1. Todo mundo fica com medo porque é uma injeção, né? E eles ficam me perguntando se dói. E tem vezes que eu tenho que furar o meu dedo. Aí eu tenho esse aparelhinho aqui no braço para poder medir a minha glicose. A mãe da Nicole, a Andressa, descobriu através do pai que as células-tronco do mais novo poderiam ser usadas para ajudar o tratamento da diabetes da mais velha. A gente procurou saber qual é a endócrino dela também, né? Procuramos orientação. E ela falou, vale a pena, porque existem muitas pesquisas realmente voltada para essa área, né? A empresa também me deixou informada que sobre diabetes também estava bem avançado as pesquisas nessa área. A gente falou, vale a pena tentar, vamos ver, né? O procedimento foi o primeiro a acontecer no Hospital Estadual Infantil de Vila Velha, na região metropolitana. A enfermeira Elzimar ficou encarregada de fazer toda a coleta do material genético do cordão umbilical do recém-nascido. No primeiro momento, assim que é cortado o cordão umbilical do bebê, né, a gente faz a punção do cordão umbilical e coleta esse sangue. Então, enquanto vier volume sanguíneo, né, esse volume vai sendo infundido para dentro da bolsa, né, que é uma bolsa que vem estéreo, com todo o procedimento estéreo que exige, né? A gente envia para a sede que fica no Rio de Janeiro, vem uma transportadora, faz a retirada desse material aqui e lá é feito então todo o processo, né, de criogenia, né, e de classificação também dessa bolsa, né, no caso dessa família, para saber se há compatibilidade, né, com a filha mais velha do casal. Com o material do cordão umbilical coletado, agora a espera é para saber se o material genético é compatível com a irmã mais velha. As pesquisas com células-tronco avançam a cada ano. A esperança do Carlos, pai das crianças, é que o pequeno Anthony possa ajudar a irmã a ter uma vida melhor e, quem sabe, até a cura da diabetes. A gente tem um olhar presente, mas tem um olhar para o futuro também. Já tem muita pesquisa sendo desenvolvida atualmente para diabetes, mas a gente está com um olhar mais no futuro de uma cura definitiva, uma coisa mais conclusiva para a questão da diabetes dela. Enquanto o resultado não chega, a família deixa o hospital para levar o caçula para casa. E a Nicole já avisou. Pode contar com ela para cuidar do irmãozinho. Enquanto meu pai e a minha mãe dormem, aí sim. Só que enquanto eles estiverem acordados, aí eu que vou dormir. Que bonitinha, Nicole. Bom, para falar mais sobre os avanços no tratamento do diabetes, eu converso agora com a endocrinologista Mariana Guzzo. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda ao Link. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, primeiro vamos explicar para quem está em casa. É comum o diabetes em criança? Em geral, a forma mais comum de diabetes é o diabetes tipo 2, né? 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2 que comete mais adultos, vem de forma progressiva cometendo mais adultos jovens, crianças, pelo avanço aí, aumento do número de casos de obeso, sedentarismo. Já o diabetes tipo 1, que é de uma outra causa, comete preferencialmente crianças e adultos jovens, menos adultos, né? De forma menos frequente adultos. Mas é relativamente, apesar de ser menos comum, o tipo 1, ele vem aumentando a sua incidência aí ao longo dos anos. São quantos tipos de diabetes? A gente tem vários, né? Mas a gente resume basicamente três. Tipo 1, que é o autoimune, né? Que são as células do nosso corpo, as células de defesa, os anticorpos que passam a combater as células do pâncreas, produtoras de insulina. O tipo 2, né, que tem a ver com obesidade, erro alimentar, sedentarismo, que basicamente começa com uma resistência à ação da insulina. Inicialmente a pessoa é capaz de produzir insulina, mas a sua insulina passa a não agir de forma adequada e isso faz com que o pâncreas vá produzindo mais, até que ele começa a entrar em falência. E aí aparece o diabetes propriamente dito, por isso que é mais de adultos, né? E o diabetes gestacional, que é diagnosticado durante a gestação, por uma série de mudanças hormonais que ocorrem ao longo da gravidez. A gente sabe que o diabetes no começo é uma doença bastante silenciosa, né? Sim. Mas existe algum alerta, algum sintoma que os pais podem observar nas crianças para acender o alerta? Geralmente, como eu falei, o diabetes que acomete criança é o diabetes tipo 1, que é o autoimune, e ele tem um início súbito, né?
a produção de insulina ela decai rapidamente. E com isso as manifestações se tornam mais evidentes. Diferente do adulto, que a elevação da glicemia em geral é lenta e progressiva, por isso as manifestações também são mais lentas e menos evidentes. Então na criança os pais têm que estar atentos aqui a sinais de emagrecimento, a fome, mas com queda do estado geral, a criança está sonolenta, desanimada, perdendo peso, apesar de muitas vezes ter o apetite preservado, está com a boca seca, uma sede incontrolável, urinando bastante, acorda para urinar, às vezes faz xixi na cama por não conseguir, de fato, chegar até o banheiro pelo aumento da frequência urinária. São alguns sinais de que pode estar presente aí o diabetes. E para a criança, a vida, como a gente viu ali na reportagem, a vida ela passa a ter os mesmos limites que um adulto com diabetes? Quer dizer, a dependência da insulina, a questão do controle do açúcar, é a mesma coisa? A gente fala, eu costumo falar com os meus pacientes que a vida é uma vida normal, é uma vida que todos nós deveríamos ter, né? É uma vida saudável. Exatamente, com uma alimentação rica, né, variada, mas evitar, lógico, aquilo que de fato todo mundo deveria evitar, né? Os carboidratos simples, açúcar, massa branca, dar preferência aí para produtos integrais, comida, fruta, verdura. E no caso do diabetes tipo 1, ainda o tratamento é a base de insulina, né? No tipo 2 já não se usa mais? O tipo 2 depende da fase. O tipo 2 tem cura? Nenhum dos dois diabetes a gente fala cura, né? Uhum. A gente fala em controle. Existem tratamentos bastante eficientes para propiciar um bom controle, como foi um estilo de vida, uma vida normal. Mas no tipo 2 a gente inicialmente começa com medicação, a gente tem vários medicamentos que atuam em diferentes pontos aí do diabetes, desde medicamentos que estimulam o pâncreas a secretar insulina, até medicamentos que facilitam a ação daquela insulina secretada, medicamentos combinados, enfim. Até que muitas vezes, dependendo do grau da idade, enfim, o pâncreas realmente entra em falência e a gente precisa usar a insulina, né? No caso do tipo 1, existe alguma ligação genética? Porque o tipo 2 a senhora explicou aí, né? Que as pessoas que levam uma vida desregrada, uma alimentação desregrada, a questão da obesidade, a questão do sedentarismo pode levar ao diabetes. Mas também existe o fator genético? Com certeza. O tipo 2, na verdade, ele é mais genético que o tipo 1. Quem tem um parente com diabetes tipo 2, um irmão, um parente primeiro, tem mais chance de ter diabetes tipo 2. O tipo 1 não necessariamente. Existe uma certa tendência a ter o diabetes tipo 1. Existem alterações genéticas que facilitam, né, a ter o diabetes tipo 1, mas ele é autoimune. Ele tem que ter não só genética, mas um fator desencadeante e que propicia aí a autoimunidade, que é a formação de anticorpos que destrói, no caso, as células produtoras de insulina do pâncreas. Então, apesar de ter essa tendência genética, ele não é necessariamente hereditário, né? Diferente do tipo 2, que existe essa tendência familiar mais frequente. E, como a senhora disse aí, quem tem algum parente próximo, né, com o diabetes tipo 2, também precisa fazer acompanhamento endocrinológico. Sem dúvida. Ele tem mais chance de ter diabetes tipo 2, principalmente se tiver o estilo de vida ruim, né? Uma alimentação ruim, excesso de peso, sedentarismo. A genética eu falo muito, né? É muito comum. Genética a gente não muda, mas estilo de vida sim, né? Então, para o tipo 2 isso é uma regra. O tipo 1, existem algumas variantes genéticas que propiciam, que aumentam o risco, mas existem outros fatores que fazem a doença aparecer, né? Desde infecção, às vezes uma infecção viral, né? Um quadro viral faz com que a doença apareça. Doutora Mariana, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre a questão do diabetes e também sobre os avanços no tratamento da doença. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já.
Estamos de volta com o link. Hoje o assunto da nossa entrevista é diabetes. Como nós mostramos aí no bloco anterior, uma família capixaba aposta num tratamento com células-tronco para curar o diabetes de uma menininha de apenas 9 anos. E eu recebo aqui a doutora Mariana Guzzo. Doutora Mariana, como nós vimos aí no bloco anterior, a família aposta num tratamento. Ainda não existe, não é isso? Não existe cura, existe controle. Existe o controle, né? Mas ainda não existe um estudo com células-tronco que seja afirmativo. Não, é possível ter a cura do diabetes. Existem diversos protocolos de pesquisa, né, no mundo inteiro. O Brasil, inclusive, também participa. Nós temos um grupo muito forte aqui no Brasil, da USP de Ribeirão Preto, que estuda muito células-tronco relacionadas a diabetes, no caso diabetes tipo 1. Mas ainda assim, está a nível de pesquisa, existem essas perspectivas favoráveis. Inclusive, esse grupo estudou em alguns pacientes o implante, a infusão de células-tronco, e eles tiveram um bom resultado, apesar de transitório, porque o grande desafio é que a ideia é o quê? É fazer um reset do sistema imunológico. O estudo basicamente se mostra o quê? Ele retira a célula-tronco daquela pessoa, dela mesma. Sim. Faz um reset do sistema imunológico. Quer dizer, apaga as informações ali do sistema imunológico, colocando assim em forma mais clara para as pessoas entenderem, seria isso? Muito bem, apaga as informações do sistema imunológico, que era esse sistema imunológico que, ao invés de estar combatendo o vírus, bactéria, estava destruindo o pâncreas, né? Os seus anticorpos estavam destruindo o pâncreas, então ele reseta aquilo, zera aquela informação e infunde, né? Tem todo um protocolo baseado nisso, e infunde novamente o células-tronco, trazendo uma nova informação. Então, o desafio é exatamente esse. Não basta apenas apagar o sistema imunológico e modificar isso, mas o quanto que o pâncreas já foi lesado. Então, precisa muitas vezes regenerar ou pelo menos minimizar, está numa fase que a lesão ainda não é tão grande das células beta. E esse é o desafio, atuar no sistema imunológico e manter ou preservar ou fazer proliferar novamente as células beta produtoras de insulina, que são as células do pâncreas produtoras de insulina. E isso é que está... Mas esse grupo de Ribeirão Preto conseguiu, em 25 pacientes que utilizavam insulina, 18 ficaram sem. O problema é que foi transitório. Depois tiveram que voltar a usar. Tiveram que voltar. Em geral, numa dose menor, uma forma um pouco mais fácil aí o tratamento, mas não foi persistente, apenas um pequeno grupo conseguiu se manter por um período maior, até então sem insulina. Mas a boa parte foi de forma transitória. Então, quer dizer, a aposta dessa família tem sentido. Pode ser que no futuro, né, a medicina tenha avançado muito rápido, ano a ano a gente vê novos avanços. Então, pode ser que essa família realmente tenha feito a aposta certa, já que tinha condições aí de coletar o material do cordão. Sem dúvida, né? As células-tronco, elas vêm sendo estudadas para diversas doenças, né? Não só no diabetes, mas em doenças do sistema hemolinfopoético, né? Leucemias, linfomas, lesões de medula. Então, é algo realmente promissor, né? E que vem sendo estudado no mundo inteiro e vem se avançando, é realmente uma promessa aí importante, uma boa perspectiva. Nesse caso, a família optou no sangue do cordão umbilical, mas como a senhora explicou aí antes, muitas vezes esse sangue está sendo retirado da própria medula do paciente. Então, isso é uma esperança para os adultos também. Também, sem dúvida. A gente tem célula-tronco no nosso organismo, né? Dentre os locais que tem na medula óssea, é presente. Agora, o que a senhora acha que vai ser do diabetes no futuro? As pessoas vão conseguir viver com um pouco mais de qualidade? Foi o que você disse aí no princípio da nossa entrevista. Não é que uma pessoa que tem diabetes não tem uma vida normal. Ela precisa seguir algumas regras um pouco diferentes da maioria da população. Mas a senhora acredita que no futuro, por exemplo, a gente possa ver os pacientes de diabetes livres da insulina? Acho que existe essa perspectiva, né? Atualmente o tratamento, principalmente para diabetes tipo 1, é a base de insulina. Lógico que hoje existe a tecnologia em relação à insulina vem melhorado assim consideravelmente.
desde os tipos de insulina, insulinas que duram mais tempo, assim como formas de infusão. As canetas são cada vez mais modernas, existem bombinhas de aplicação de insulina, sensor que ela também mostrou, né? Um sensor que não precisa ficar furando o dedo para medir, um sensor que coloca já na pele e passa o aparelhinho, já lê a glicemia. Então, são formas de melhorar a qualidade de vida da pessoa com diabetes. Bom, enquanto diabetes não tem cura, enquanto as pessoas ainda precisam usar a insulina e manter uma vida saudável para o controle da doença, o importante é se cuidar, né? Porque a gente sabe de muitos casos de diabéticos que não se cuidam como deveriam e diabetes tem consequências gravíssimas, pode até mesmo levar à morte. Sem dúvida, quando não tratada. Mas o mais importante é mostrar que existem formas de tratamento e o tratamento se baseia nesse tripé de medicamentos, seja insulina, seja medicação oral, um estilo de vida saudável e atividade física, que é o que todos nós deveríamos fazer. Né? E claro, o acompanhamento com o médico, porque isso também é importantíssimo, né? A gente vê tantos casos aí de pacientes diabéticos com pé diabético, porque não se cuidam, porque não procuram o especialista com a frequência que deveriam procurar, né? É uma doença que, se controlada, você consegue ter uma vida tranquila. Sem dúvida. Esse é o principal recado, né? O estilo de vida, a qualidade de vida se mantém e o avanço da medicina tem propiciado isso. Então, tem que cuidar para minimizar os riscos aí, que de fato, quando não controlado, diabetes quando não controlado, pode trazer problemas que podem ser graves, né, até letais. Doutora Mariana, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para você. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, agora nós vamos saber da Emanuela Teixeira, que é a notícia hoje lá no nosso portal R5. Oi, Manu, ótima noite para você. Boa noite, Adriana. Os motoristas que trafegam pela BR-101 em Conha devem ficar atentos porque um desvio foi feito hoje na altura do quilômetro 375 por causa das obras de duplicação das pistas. O desvio vai funcionar até a data da conclusão das obras em julho e, segundo o DR, a intervenção é necessária, já que a pista existente terá de ser bloqueada para a construção dos viadutos, que ligarão o trecho sul da BR ao norte, através do contorno de Iconha. E, de acordo com a Eco 101, o novo traçado vai dar mais fluidez ao tráfego e reduzir o tempo de travessia de 1 hora para até 7 minutos. E a Secretaria de Educação divulgou hoje a abertura de processo seletivo para a contratação de professores para lecionar em cursos técnicos nas escolas estaduais. A remuneração varia de R$ 1.200 a R$ 3.500, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais e a seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã através do portal seleção.es.gov.br. No portal R5 você confere essas e outras notícias. Adriana. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Conhecida internacionalmente, a Praia dos Castelhanos é, sem dúvidas, um dos balneários mais lindos do estado. Águas claras, areia amarelinha e muita gente bonita. Além, claro, de toda uma infraestrutura para receber os visitantes. Hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques atraem muita gente o ano todo. São quase 2 quilômetros de praia, com um visual incrível. Além de tudo isso, o que tem atraído os amantes da boa gastronomia é a moqueca de lagosta no abacaxi, uma receita de dar água na boca.
É desta cozinha que sai um dos pratos mais procurados aqui da Praia dos Castelhanos. Um prato exótico, diferente, que a Sônia vai mostrar pra gente o que leva esse prato que está fazendo o maior sucesso. Sônia já está com a mão na massa, aliás, com a mão nos ingredientes. Sônia, o que leva esse prato? A nossa moqueca de lagosta, o abacaxi, ela vai o creme de leite, vai a cebola, o alho que já está aqui dourado, vai o coentro, vai o abacaxi cortado e vai o gorgonzola, vai a lagosta, uma pitadinha de azeite. Agora, enquanto cozinha, fala pra mim, de onde que surgiu a inspiração de fazer um prato que leva o abacaxi, que é uma fruta típica aqui da nossa região, produzida em Marataízes, não é isso? De onde que veio a inspiração, Sônia? A inspiração foi... A gente quer criar novos pratos sempre no verão, cria um, cria outro. E o último foi a ideia de Cláudio, meu marido, que deu a ideia de colocar a lagosta dentro do abacaxi, que é um prato diferente e saboroso, né? Enquanto a gente espera a receita ficar pronta, vamos mostrar as piscinas naturais, que se formam quando a maré está baixa. Aí a criançada faz a festa. E eu tô aqui com o proprietário do quiosque, que vai falar pra gente sobre os ingredientes que, para melhorar ainda mais a receita, são aqui da nossa região, né, Pitanga? Isso aí. A gente pensa em juntar os municípios vizinhos, né, em cima de um prato, né, para aproveitar o material da própria terra. Né, aqui nós temos aqui o abacaxi de Marataízes, aqui nós temos a caipe de manga, que é aqui de Mimoso, a caipe de morango, que é aqui de Domingo Martins, e criamos um prato, que é a lagosta aqui regional mesmo, né, pescado na nossa região. Criamos um prato pensando nessa região, né, para melhorar a economia desta região. Certo, é um prato que faz bastante sucesso. Nós convidamos algumas pessoas que estão aqui no quiosque, que inclusive está lotado como sempre, para poder experimentar esta receita exótica que está dando o que falar e já foi eleita como a receita do verão aqui na Praia dos Castelhanos. Maravilhosa. Mais uma do Cláudio aqui do Pitanga, que as receitas dele são top, muito boas, e essa aqui não ficou para trás. O sabor do abacaxi com a lagosta, sensacional. Muito bom, aprovado, recomendo. Quem provar não vai se arrepender. Nota 10. Muito boa, muito boa. Eu frequento a barraca do Cláudio há muitos anos, mas essa especificamente é realmente espetacular, muito boa mesmo. Recomenda? Demais da conta. Pode, quem chegar aqui, pode pedir que não vai se arrepender não. Muito boa mesmo. E hoje tem dicas para você que quer ficar longe das dívidas em 2018. Janeiro é o momento certo para se planejar. É o que diz a economista, que nós fomos buscar ajuda e selecionou algumas orientações para você passar o ano sem desespero com as finanças. Confira. Começar o ano no azul e continuar assim por todos os 12 meses. Tarefa que precisa de disciplina e planejamento. Para ajudar nessa missão, nós conversamos com a economista Cláudia Bragato, que deu algumas dicas para conseguir ter uma boa relação com o dinheiro ao longo do ano. Primeira dica: anotar todos os gastos. É importante fazer planilha, né? Para as pessoas que não têm acesso à tecnologia, né, que acham um pouquinho mais difícil, pode anotar num papel tudo que entra na forma de receita, que seriam salários, né, e outros tipos de ganho, e anotar todas as despesas. Pode, inclusive, colocar por dia a média que gasta de água, a média que gasta de gás, a média que gasta de energia, quanto paga de escola, e os impostos também que vão chegar, né, agora no início do ano. Para as pessoas que já estão mais assim antenadas, hoje em dia a gente tem, além das planilhas como Excel, né, no computador, a gente tem uns aplicativos que a gente pode baixar no celular e fazer o acompanhamento dali, e colocando à medida que você for gastando. A dica 2 é saber o quanto você pode gastar. O que você ganha e quanto que você pode gastar. Porque assim, tudo, né, num país capitalista, tudo chama a atenção do consumo, do consumidor realmente quer ter coisas novas, né? Essas coisas têm um apelo para o nosso consumo. Então, assim, saber quanto que você pode gastar. A primeira coisa é você perguntar se você realmente precisa daquilo ali, né? Você tem dinheiro para comprar? É necessário você comprar naquele momento? Né? Então, às vezes, a gente compra as coisas que não é necessária naquele momento e acaba fazendo dívidas que depois a gente se arrepende. Dica 3. Para quem já possui as dívidas, renegociar e priorizar aquelas com os juros maiores.
Se tem dívida, procure pagar as dívidas. Ah, mas a dívida está muito grande. Procure seus devedores, negocie principalmente aquelas dívidas que você sabe que tem uma taxa de juros maior que incide sobre o principal. Dica 5. Nunca pague o mínimo do cartão de crédito. Isso aí o pessoal se ilude, né? A gente sempre fala sobre isso. O que a gente tem que pagar no cartão de crédito é o valor total dele. Né? Até porque cartão de crédito não é um segundo salário. Cartão de crédito é uma dívida que você contraiu que você tem por obrigação pagar. Se você paga somente o mínimo, significa que você vai entrar no crédito rotativo. E o crédito rotativo, o valor de taxa de juros que incide é muito alto. É o mais alto que tem hoje em dia em termos de juros de mercado. Então, nunca pague o mínimo, sempre pague o total. Ah, mas eu gastei mais do que eu devia. Então, você tem que ajustar o seu orçamento. Por isso a importância de fazer um planejamento nesse ano. Você tem que ajustar o seu orçamento junto com a sua família, se você tem uma família, para que você consiga pagar aquilo que você está gastando e se contenha para não gastar se você não pode gastar nesse momento. A dica 6 é fazer uma reserva financeira. Olha, a reserva financeira ela é sempre importante. A gente normalmente fala que as pessoas têm que economizar pelo menos 10% do seu salário. Né? Ah, mas para quê? Porque a gente não sabe os imprevistos que vão acontecer. Né? Então, assim, pode ser um problema de saúde? Pode. Pode ser um problema com o carro? Pode. Pode ser um problema com a casa? Também pode. Então, assim, é melhor você ter uma reserva em caso de necessidade, mesmo que a gente, graças a Deus, não espere que isso aconteça, do que você depois ficar pedindo dinheiro emprestado, seja uma instituição financeira, seja a outras pessoas, né? Então, é melhor que você tenha essa reserva. Início de ano, período de muitas liquidações. E a dica número 7 é não cair na tentação dessas promoções. Promoções a gente tem que aproveitar se a gente estiver realmente precisando, né? Porque nós temos promoções, por exemplo, de roupas e sapatos, que a gente sabe que são coisas da moda. Agora, nós temos promoções, por exemplo, de roupas e sapatos que a gente sabe que são peças que a gente vai continuar usando. Então, assim, por que não comprar, de repente, uma blusa, uma camisa que você sabe que você vai usar no inverno, né? Então, assim, a gente tem que sempre olhar as promoções no sentido de é modismo ou é alguma coisa que eu posso usar mais para frente, alguma coisa que realmente vai me servir. Senão, você vai ficar com peças, com coisas que você vai comprar e que nem sempre vai usar, né? A promoção de supermercado ela é bem interessante, principalmente quando você tem produtos com uma taxa de validade, né, mais estendida, um prazo de validade mais estendido. Aí vale a pena você estocar. Dica 8. Priorizar pagamentos à vista ou parcelar sem juros. A pessoa acha que quando ela está parcelando a perder de vista, não tem taxa de juros embutida, e tem. Né? Eu costumo sempre falar o seguinte, se você pedir um desconto à vista, a empresa não te der, você tem que perguntar o seguinte, então qual é o maior número de parcelas que eu posso estender, mas que eu não pague juros? Se ela disser o seguinte, você pode pagar em 4 vezes com esse preço aqui, você coloca. Acima de 4 tem juros, você não coloca. O máximo que você sabe que você pode ter de prestação é 4. Então, é bom sempre perguntar, quando você for parcelar uma dívida, se tem taxa de juros incidente e qual o valor da taxa de juros. E se der desconto à vista, pague sempre à vista. Se você tiver o dinheiro, de preferência à vista. E para finalizar, tenha cuidado com os pagamentos no débito automático. Primeiro porque a gente, quando coloca as contas no débito automático, você acha que você vai gastar sempre aquela média, né? E aí pode ser que tenha meses, por exemplo, igual a energia. A energia teve um aumento significativo nesse final de ano. E a gente se deparou com contas 50%, 70%, 80% mais caras do que a gente pagava. Então, por exemplo, se você coloca suas contas no débito automático, mas não tem dinheiro, automaticamente o banco vai debitar. E o que falta para cobrir, ele vai tirar do seu cheque especial. E aí, aquilo que é um débito automático vira, na verdade, uma dívida com o banco no cheque especial, que também tem uma taxa elevada de juros. Então, assim, às vezes é melhor você pagar a conta atrasada, porque os juros é menor, do que você ter uma conta no débito automático que você não tem dinheiro para pagar naquele momento na sua conta e o banco tira do seu cheque especial. E aí você vai ficar com uma dívida muito maior do que se pagasse isso com atraso. Seguindo essas dicas, vai ficar muito mais fácil ficar no azul o ano inteiro, não é? Daqui de Colatina, vamos a Linhares saber o que é notícia por lá.
Um jovem de 18 anos está desaparecido depois que se afogou no Rio Doce, em Linhares, na tarde desta quarta-feira. Júlio César, de 18 anos, estava com amigos quando se afogou e desapareceu nas águas turvas do Rio Doce. Bom, os amigos ainda tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas sem os equipamentos necessários, pouco pôde fazer. Foi preciso acionar uma equipe de mergulhadores da Grande Vitória, mas até o final da tarde o jovem ainda continuava desaparecido. O Rio Doce está poucos centímetros acima do nível normal, o que leva à sensação de que não oferece perigo. Mas, segundo os bombeiros, a correnteza em alguns pontos é muito forte. E uma carreta usada para transportar gado provocou o rompimento da rede elétrica na Avenida Governador Lindenberg, uma das principais aqui do centro de Linhares. Foi na tarde desta quarta-feira, nas proximidades da rodoviária. A carreta, carregada com bois, seguia de uma fazenda de Linhares para um frigorífico da região. Ao passar pelo centro da cidade, com destino à BR-101, a estrutura de 2 pavimentos onde os animais são colocados atingiu a fiação elétrica e houve queda de energia. Por causa do incidente, o trânsito precisou ficar fechado na Avenida Governador Lindenberg, uma das principais ruas do centro da cidade. Bom, essa não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece. Os moradores e comerciantes aqui da região dizem que o fluxo de carretas é constante aqui no centro da cidade, sobretudo nesse cruzamento aqui da Avenida Governador Lindenberg com a João Calmon. E esse problema sempre acontece. E quando isso ocorre, há o corte de energia elétrica, os moradores e comerciantes da região ficam sem o fornecimento de energia, um transtorno muito grande. Isso aí sempre acontece. Toda vez que passa um caminhão alto aqui, aí quebra o fio, aí deixa a gente sem energia, aí é meio complicado, né? A gente que é comerciante, fica sem energia, é uma coisa meio complicada, cara. Esse funcionário público disse que o fluxo de veículos pesados aumentou muito no local, o que causa muitos prejuízos. Não é a primeira e com certeza não será a última vez que vai acontecer esse problema aqui, entendeu? Além de arrebentar a fiação também, acontece de quebrar os esgotos que passam aqui na rua, quebra também encanamento de água e esse problema não é de hoje, esse problema já é antigo desde quando as carretas começaram a passar aqui no centro da cidade. O problema piorou, segundo ele, depois que cruzamentos na BR-101 foram retirados e os caminhões que saem do bairro Aviso acabam tendo que passar pelo centro da cidade para chegarem à BR-101. O cruzamento era feito lá em cima no trevo estadual. Como acabou com o trevo ali, entendeu? As carretas que vêm do Aviso, vêm do TGC, vêm de povoação, eles têm que passar a fazer o contorno aqui no centro da cidade. E esse é o motivo de ter arrebentado essa fiação. As carretas são altas, a fiação aqui é baixa. Técnicos da empresa de energia elétrica passaram a tarde tentando liberar os cabos enroscados na carreta. A Guarda Municipal fechou a passagem, obrigando motoristas a seguirem por outra via. O fio de alta tensão fica bem acima, os fios que estavam para baixo são fio de internet, fio de baixa tensão, são fio de residências. Mas o estrago ele foi considerável, ainda bem que não teve vítimas fatais nem vítimas, a carreta está carregada, é uma carreta com aproximadamente 50 bois para abates, entendeu? E segundo o motorista ele faz esse trajeto. É uma coisa que é a dispensar, entendeu? O trajeto que se faz aqui dentro do centro de Linhares. Bom, o veículo foi retirado do local e a rede elétrica consertada durante a tarde. Já em outro ponto da cidade, desta vez na Avenida Rufino de Carvalho, também no centro, o vazamento de óleo e combustível de outra carreta provocou bloqueio no trânsito por algumas horas durante a manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve que usar pó de serragem para prevenir acidentes no local. No final da manhã, o trânsito voltou a fluir normalmente. Por hoje é só. Seguimos agora para São Mateus. Olá, amigos de casa, boa noite, é você do Link. Hoje o assunto é esporte. Acontece daqui a pouco, às 8h15 da noite, a segunda participação da Associação Atlética São Mateus no Capixabão deste ano. A partida vai ser contra o atual campeão capixaba, o Atlético Itapemirim. Na estreia da equipe mateense, no sábado passado, derrota para o Real Noroeste por 4-1, jogando em casa. O jogo de estreia promete ser esquecido. Infelizmente nós tivemos acho que 2 ou 3 erros individual e isso nos custou caro, mas acredito que hoje não vai se repetir. A equipe está quase definida pelo técnico Fabrício Carvalho, que deve fazer 1 ou 2 mudanças, na zaga e no meio. Mudanças essas que aumentam a expectativa de um bom resultado. A gente está na expectativa que o time se recupere hoje diante do Atlético Itapemirim e que possamos sair no final dos 90 minutos com a vitória. A torcida promete acompanhar o Pitbull do Norte, apelido do time do São Mateus, por onde ele vai. Agora espera um comprometimento maior na partida de logo mais. E a gente espera um time muito aguerrido, espera um time
muito concentrado na partida, porque depois daquela derrota tenebrosa que teve no primeiro jogo, não pode acontecer a mesma coisa agora. Os jogadores garantem que a vontade do torcedor será correspondida. Sempre, todos os jogos tem que ter um comprometimento muito grande, né? Porque a torcida vem apoiando, como foi no último jogo. E eu tenho certeza que hoje o estádio vai estar cheio e nós vamos fazer uma boa partida. Quase tudo pronto aqui no estádio Manuel Moreira Sobrinho para a segunda participação do time do São Mateus no Campeonato Capixaba. As marcações do campo estão sendo feitas. Os geradores estão sendo preparados para o fornecimento da energia para os refletores. Mas a energia não vai ser só elétrica. Afinal de contas, a expectativa é de que a torcida lote as arquibancadas do Sernambi. Ela é nosso é o 12º jogador. No caso, somos 11 em campo, mas com ela somos 12, somos melhores ainda. O jogo é antecipado da 7ª rodada do Capixabão, devido à participação do Atlético Itapemirim na Copa do Brasil. O São Mateus faz o seu segundo jogo, enquanto o Atlético Itapemirim é a terceira partida. O São Mateus ainda não pontuou, enquanto a equipe do sul do estado é a líder da competição. Com um calor intenso e os termômetros ultrapassando a casa dos 37 graus, a procura por ventiladores e por aparelhos de ar-condicionado no comércio de Aracruz tem crescido. Em todas as lojas do ramo, o movimento é sempre muito grande por procura de ventiladores e ar-condicionado. Aqui é insuportável o calor, a gente só fica bem com ar-condicionado. Então tem que ter um ar ou um ventilador, pelo menos. No melhor é ar-condicionado. O seu está garantido? Está garantido. E a previsão do tempo indica que o calor continua nos próximos dias em Aracruz. Então, é melhor se prevenir. Muito calor? Muito calor. Trabalha à noite, né? Para dormir de dia tem que ter um ar, senão não consegue dormir, não. Os lojistas comemoram. As vendas destes produtos têm batido recordes. E os vendedores também agradecem. A procura está sendo muito alta pelos ventiladores, né, pelos ar-condicionado. A gente está tendo uma venda altíssima esse ano, graças a Deus. O verãozão está aí, né? Todo mundo quer se refrescar. O que os clientes exigem mais na compra de ventiladores e ar-condicionado? Então, os clientes, eles exigem mais é a potência, né? Porque quanto mais potência o ventilador, melhor fica o ambiente. Olá, o Link Espírito Santo hoje veio falar sobre segurança aqui no sul do estado. Em Cachoeiro de Itapemirim, na semana passada, 2 mortes foram registradas por afogamento no rio Itapemirim. E a Defesa Civil vem fazer um alerta de que o rio Itapemirim não é propício para o banho. Tanto as águas que são poluídas, também por conta dos perigos que o rio Itapemirim oferece. Um rio que é cheio de pedras, buracos e grandes armadilhas. Mas para falar sobre essa segurança com relação a tomar banho no rio Itapemirim, eu tenho aqui o chefe da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Inácio Darós, que vai estar falando para a gente como é que estão as águas do rio Itapemirim para quem faz utilização desse rio para se refrescar nesse calor. A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim não recomenda o uso das águas do rio Itapemirim para tomar banho, devido à grande quantidade de pedra. É muito perigoso. Nós temos correntes que passam aqui abaixo da superfície, que não é visível. Nós temos áreas de buracos, de piscinas naturais que têm buracos que fazem sucção. Então a gente não recomenda que se tome banho no rio Itapemirim. Na semana passada, como nós já dissemos aqui, foram registradas 2 mortes por afogamento. Em um dos casos, né, uma criança de aproximadamente 12 anos de idade que se afogou e um adulto também que tentou ajudar. Quais os procedimentos, a Defesa Civil, qual o alerta que a Defesa Civil faz em caso de afogamento? Primeiro, são as recomendações básicas. A pessoa tem que saber nadar. Se ela se propôs a entrar na água, ela tem que saber nadar. E depois ela tem que ter resistência física, porque ela está lutando, está indo para uma água que tem correnteza, o rio tem correnteza. Então, primeiro, nunca nadar contra a correnteza. Nadar sempre a favor, procurando margear, indo para uma margem para poder segurar em alguma coisa. E como eu reforço, os equipamentos de segurança é importante. Se a criança é pequena, tem que ter a boia,
tem que ter o adulto junto e tem que ter uma corda, no caso, jogar para a pessoa tirar ela de dentro da água. Bom, então só para a gente frisar, então resumindo, Rio Itapemirim, para banho, nem pensar. Exatamente, nós temos locais próprios para se banhar, tomar banho. Pode ser a cachoeira, nós temos uma cachoeira alta, que é lá em São Vicente. Nós temos piscinas naturais aqui na Itabira. Agora, sempre acompanhada de um guarda-vida, de um salva-vida, de uma pessoa responsável pelo local. E uma coisa importante, as pessoas não fazerem uso de bebida alcoólica, porque nós temos um problema de queda de temperatura, ou seja, diferença de temperatura. A água está na temperatura, o ambiente está na temperatura e o corpo em outra. Que fazendo uso de uma bebida alcoólica, nesse exemplo, pode dar um mal súbito, pode dar aí um problema cardíaco e a pessoa desequilibrar, bater com a cabeça na pedra. Então tem que ter muita preocupação. Que é justamente um problema que passou-se na semana passada, né? Em um dos afogamentos, o rapaz ele mergulhou e não voltou mais. Exatamente. Pode ser um exemplo. Pode ser um exemplo dele, pode ter feito, a gente não vai julgar, mas alguma coisa causou esse mal súbito nesse cidadão. Bom, então olha só, para você que utiliza as águas do rio Itapemirim para se banhar aí, para se refrescar nesse calor, não é apropriado, mas se por acaso for utilizar as águas do rio, tem-se que ter muito cuidado, não é isso? Exatamente, muita precaução, muita segurança e cuidado o tempo todo. Bom, Inácio Darós, chefe da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, dando dicas aqui para a gente, aqui chamando a atenção para os perigos que o rio Itapemirim oferece. Queria agradecer a presença do senhor aqui no Link Espírito Santo e a gente está de portas abertas para informação para a população. Bem, de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. Bom, o Link Espírito Santo fica por aqui. Você acompanha agora o Link Edição Nacional com todas as informações do julgamento do ex-presidente Lula. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, informação para você crescer.